Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal DevCloud. E como tema do vídeo de hoje, eu queria falar um pouco de como reduzir custo na AWS, né? Então eu vou trazer aqui algumas dicas, né? Alguns pontos importantes que vale a pena levar em consideração para conseguir manter ali o custo do seu workload de maneira saudável, né? E evitar o desperdício e a geração de custos desnecessários. Então, há várias dicas que é importante aplicar ao seu workload para reduzir custos. A maioria delas a própria AWS já orienta, né, na documentação dos serviços, no próprio Architected ali, tem boas práticas de maneiras da gente utilizar ali os nossos serviços com uma melhor performance e o máximo de eficiência de custo possível. Então é importante dar atenção para isso, para que realmente não chegue uma fatura indesejada no final do mês. Então vamos lá, eu estou aqui com o console da AWS aberto e aqui a gente tem dicas em diferentes tipos de serviço, né? Armazenamento, computação, a questão de armazenamento de logs. Então eu acho que esses serviços que estão dentro dessas categorias são aqueles que acabam gerando ali maior custo, né? Então alguns pontos que a gente pode levar em consideração para poder reduzir isso. Bom, antes de começar, eu queria mostrar aqui uma forma resumida, né, um ponto ali central onde a gente já consegue ter uma visão ampla da nossa conta dos serviços que tem potencial redução de custo ali se fizer uma configuração adequada. Esse serviço, ele fica aqui embaixo, o dashboard dele é o Trusted Advisor. Então eu vou abrir aqui o Trusted Advisor, lembrando que ele já traz aqui na tela inicial, né, uma questão relacionada ao plano de suporte, né? Então vai interferir o plano de suporte que a gente usa nele. E aqui tem até a recomendação, né? Mas o importante aqui de dizer, pessoal, que o Trusted Advisor ele monitora, né? Ele faz ali uma análise do nosso workload, né? Todos os serviços que estão na nossa conta ali. E aqui ele traz um resumo dessas verificações que ele faz, né? Onde existem ações recomendadas, a investigação recomendada e aqui alguns itens excluídos. No meu caso, como é uma conta para fins de estudo, que eu faço alguns laboratórios aqui de demonstração, eu não tenho informação suficiente para que ele consiga mostrar. Mas aqui a gente pode ver que ele trabalha em 6 pilares, né? E dentro desses pilares ele vai fazer uma avaliação do nosso workload, essa verificação, e com base nele ele vai sugerir ali algumas ações recomendadas, investigações, entre outras. Então a gente tem 6 pilares, a questão de otimização de custo, performance, segurança, tolerância à falha, limite de serviço e excelência operacional. Por exemplo, limite de serviço, ele verifica um serviço que está próximo do seu limite e notifica ali para que a gente tome alguma medida, né, para que não tenha problemas. Eu tenho aqui a documentação do Trusted Advisor e aqui a gente tem uma visão melhor como que esse dashboard funciona. Então aqui, ó, eu tenho um dashboard de recomendações, ele levanta, né, conforme cada um dos pilares que ele aponta ali dentro. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente vê que tem várias verificações de segurança, né? Tudo aqui para a gente tomar alguma medida, verificar isso, né? Outras para a gente investigar e aqui alguns cheques excluídos aqui. E ele faz um resumo e demonstra uma sugestão de possível economia que a gente pode ter no nosso workload mensal. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente poderia, com essas ações, investigando esses pontos que ele destacou e tomando algumas medidas, uma economia de mais de $7.000 no mês. Então, realmente é uma diferença muito grande. E isso, o Trusted Advisor, ele fica constantemente fazendo isso. A gente consegue verificar isso. Aqui ele descreve cada pilar que ele utiliza, né, para fazer isso. E aqui embaixo, de novo, ele mostra as ações para a gente poder detalhar, né, que os itens que não tem nenhum problema detectado. Então é bastante válido dar uma atenção especial para o dashboard do Trusted Advisor, que aí ele vai nos ajudar a já ter uma visão macro ali da nossa conta de forma resumida. Nesse exemplo da documentação, aqui abaixo, uso instância C2. Aqui ele dá umas dicas e aqui ele mostra o custo estimado para o mês, né, o tipo da instância, ele traz alguns dados aqui, o que está sendo usado. Então, ou seja, a gente pode ter instância super provisionada, né? Então eu posso ter uma instância com poder computacional muito além do que de fato eu preciso. Então ele faz uma recomendação para a gente rever isso
e a gente pode reduzir. Aqui, por exemplo, está dizendo que nesse contexto a gente poderia economizar US$ 703, porque a instância está usando 0,1%, né, de média de CPU nos últimos 14 dias. Então, faz sentido ter essa instância desse tamanho? Será que não seria melhor a gente rever e diminuir a capacidade dela, mudar a família? Então, vale muito a pena dar atenção para isso e fazer uma investigação melhor, porque pode ser que no momento que provisionou essa instância, a demanda exigia aquilo, mas posteriormente reduziu, então faz sentido. E como a gente sabe, o EC2 tem várias famílias específicas para determinados tipos de tarefa, então é importante conhecer o negócio, a necessidade de negócio que você tem para você definir a infraestrutura correta, adequada, né? Não ter o desperdício de recurso e nem ter recurso abaixo do que você precisa, que isso pode impactar no seu negócio. É importante ver isso. Aqui tem mais algumas informações a respeito, mas não é o tema do nosso vídeo hoje. Eu queria só mostrar para vocês o dashboard e do que ele ajuda para a gente fazer isso. Bom, então o Trusted Advisor aqui era algo centralizado para facilitar, mas agora vamos entrar em algumas dicas específicas. Vamos lá, instância C2. Como eu falei, a instância C2 a gente sabe que na hora que a gente vai escolher, quando a gente está trabalhando com uma arquitetura onde foi definido a não utilização não utilização de serverless, por algum motivo específico a gente precisa trabalhar com uma instância C2, sabemos que vamos ter mais responsabilidade na hora de configurar isso, né? Então é importante entender as características básicas que a instância C2 tem para poder definir a mais adequada. Obviamente eu preciso ter muita informação, de quanto mais detalhada possível, sobre o que vai rodar nessa instância C2 para me definir o tipo. Mas o que é importante a gente observar? Quando a gente vai lançar uma instância C2 aqui, eu vou até puxar o lançamento para a gente avaliar, a gente vai se deparar com relação... o sistema operacional aqui é relativo, né, ao que eu quero fazer, mas o que é importante a gente observar com relação ao tipo da instância C2. Então a gente pode ver aqui que a gente tem uma lista enorme de tipos de instância. Eu vou até marcar para pôr todas as gerações aqui. A gente tem várias instâncias C2 com tipos diferentes e capacidades diferentes. Então é importante eu definir bem que tipo de instância, qual que é a capacidade que eu preciso, justamente para que eu não tenha recurso desnecessário. Porque aqui eu estou provisionando. Então se eu escolho, por exemplo, vou pegar uma instância bem grande aqui, só para de exemplo, eu não vou provisionar ela naturalmente, só para demonstrar, mas por exemplo, eu tenho uma da família C5X-Large aqui. Se eu consigo resolver o problema com uma instância, por exemplo, a C5X-Large, a C5 Large, se eu pego ela, eu vou estar provisionando uma instância com 2 vCPU e 4 GB de memória. Então isso aqui atende bem a minha necessidade. Se eu pego uma C5X Large, por exemplo, eu vou estar provisionando o dobro do que eu preciso. E aqui, pessoal, isso, diferentemente do que a gente está acostumado com serverless, a instância C2 eu vou pagar pelo tamanho que ela tem provisionada. Se ela fica ligada por um tempo, eu vou pagar, mas obviamente uma instância C2 C5 Large, ela é mais barata do que uma C5X Large, porque por mais que eu utilize apenas um vCPU e consuma 50% da memória, se eu provisiono uma X-Large, eu vou estar pagando por 4 vCPUs e 8 GB de memória, não importa o quanto eu use da capacidade. Enquanto a máquina fica ligada, que a instância está em execução, vai gerando custo. E o custo ele vai se basear nos recursos que está reservado para aquela máquina, né? Então eu reservei 4 vCPU e 8 GB de memória no nosso exemplo, não importa o quanto eu uso, eu vou ser cobrado por isso. Então por isso que é importante definir bem o tipo da instância que vai ser usada e entender se aquilo faz sentido. Então, como eu disse, a arquitetura e infraestrutura é importante ela ter uma avaliação contínua. Pode ser que no momento que eu estou provisionando uma vCPU, uma C5 Large me atende, mas pode ser que a minha demanda cresça e depois eu faça sentido. Claro, posso utilizar o autoscale para mim poder fazer o autoscale escalar de forma horizontal. Eu vou colocando mais instâncias, mas de repente faz sentido eu avaliar se eu aumentar o tamanho dessa instância no meu cenário atual, se isso pode me ajudar a reduzir custo, diminuir latência. Então tudo isso precisa ser avaliado. Mas tem que atentar bem, porque aqui, ó, a gente tem aqui uma prévia de custo que a AWS já mostra para a gente, ó,
eu vou sair sobre uma diferença de, por exemplo, aqui, ó, a gente vê os valores, ó, os valores são crescentes, ó. Inclusive sistema operacional, se eu pego um Windows, por exemplo, ó, 0,354 dólares por hora. Se eu pego o Linux, a gente cai para 17 centavos de dólar por hora. Então, de 35 a 17, praticamente é metade do preço. Então, isso influencia também a quantidade de memória que eu vou usar, enfim. Tudo isso faz diferença na hora de definir o valor. Então, isso é importante a gente levar em consideração. E aí a gente tem outros aspectos. EBS, por exemplo, muita atenção na hora de definir um EBS. Qual EBS que eu vou utilizar? Por exemplo, eu tenho vários tipos de EBS diferentes. Então a gente precisa entender qual é a nossa necessidade, eu preciso entender quantos IOPS eu preciso, precisa ser um SSD, pode ser um HD, tem valores diferentes. Então cada um é indicado para um cenário específico. Então é importante entender isso. E aí eu vou observar também que o EBS eu preciso ter um plano de uso. Por exemplo, eu vou precisar de backups para manter seguro, então isso tem que ser avaliado. O tamanho do meu EBS, não faz sentido eu provisionar EBS de maneira excessiva. Eu posso ter um EBS com uma quantidade necessária de gigas, né? Mas acontece em muitos cenários de ter EBS que não está nem anexado à instância C2. Esse é outro ponto que o Trusted Advisor vai conseguir me mostrar, que eu tenho EBS que não estão anexados em lugar nenhum. Faz sentido manter nele? Se ele tem um armazenamento de dados, será que não faz sentido eu tirar esse armazenamento dele, salvar no S3 e excluir esse EBS para que não fique sendo cobrado? Então são coisas que precisam ser avaliadas também, mas a dica é provisione, se for necessário um EBS, o tamanho e o tipo necessário. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho vários tipos, ó, GP3, GP2, IO1, IO2. Então aqui isso vai mudar conforme a minha necessidade. Eu tenho que atentar para isso. Se é uma instância que vai suportar um banco de dados, por exemplo, naturalmente pode ser que seja necessário eu trabalhar com IOPS mais alto, porque ela vai ter um volume de entrada e saída escrito em disco muito maior. Eu preciso de mais IOPS para ter mais desempenho. Tá? Então, se eu coloco um GPT-3 é mais barato, mas provavelmente eu vou ter algum problema com latência ali, o risco é grande. Mas se eu vou ter uma instância que simplesmente vai servir de servidor para rodar uma API, por exemplo, usando algum tipo de servidor, seja ali para usar aplicações em Java, em .NET ou outra linguagem, talvez eu não faça sentido eu provisionar um SSD com IOPS alto, né, tipo um IO1, se eu podia rodar no GP3. Então vai custar muito mais barato. Então a dica é essa, a gente conhecer o recurso da AWS, entender, por exemplo, a diferença entre um GPT-3 e um IO1, para mim saber, quando eu estiver em frente ao meu cenário ali, para mim saber qual deles é o mais adequado, porque existem diferenças, né? Então é importante entender isso. E tem mais alguns outros detalhes aqui da instância C2, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso. A ideia era mais mostrar isso ali, né, esses dois pontos que costumam ser os que podem causar ali um custo maior, mas existem outras coisas que podem interferir também. Bom, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em mais de uma parte para não ficar excessivo e vou encerrar essa parte agora e na próxima a gente continua falando. Então, até a próxima.